Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial da prática. Nós faremos a nossa primeira rede neural nessa aula. Uma rede neural bem simples, com uma camada, mas que já usa a biblioteca Keras, ok? A bibliografia para essa aula é basicamente o help da biblioteca Keras. Então, ela vai estar espalhada por todos os slides. Cada vez que eu tiver um slide que usa um pedaço do help, você vai ver a bibliografia lá. Além disso, de certo modo, ela é inspirada nesta publicação aqui, ok? Então vamos lá? Bom, o que a gente vai ver nessa aula? Então, nessa aula, a gente vai implementar, treinar e testar uma rede neural muito simples. Essa rede, que vai ter apenas uma camada, vai aprender a fazer uma regressão linear. O que é isso? Ela vai aprender uma equação de reta. A gente vai fazer isso usando linguagem Python, ok? Que é o padrão ou mais utilizada para redes neurais e também para data science. Dentro do Python, existem várias bibliotecas que trabalham com redes neurais. A gente vai escolher fazer isso com a TensorFlow e, mais especificamente, o Keras que fica dentro da TensorFlow, ok? Como plataforma para compilar os dados do Python, a gente vai escolher utilizar o Google Colab, ok? Existem muitas outras, o Jupyter Notebook, o Spyder, você pode usar o que você quiser. Eu estou escolhendo o Google Colab por ser uma plataforma online e gratuita, de modo que você pode assistir essa aula e já testar e já trabalhar com a rede neural sem instalar nada no seu computador, e mesmo se você só tiver com um tablet ou com um celular, você já consegue trabalhar também. Você só precisa ter uma conta no Google. No Google Colab, uma outra vantagem é que as bibliotecas já estão instaladas, ok? Todas as que a gente vai precisar para a aula já estão instaladas lá. Basta que a gente chame elas no código, a gente não vai precisar baixar e instalar nada, tá bom? Apesar de toda a simplicidade que essa rede neural tem por ser de uma camada de regressão linear, a gente já vai fazer ela usando as funções mais complexas e vamos explicitar várias escolhas. Isso vai preparar a gente para as aulas posteriores, de modo que vai ficar muito mais simples implementar redes neurais muito mais complexas e que fazem tarefas muito mais sofisticadas. Entenderam? Então vamos lá. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês que é possível fazer essa rede neural que a gente está trabalhando de forma mais simples, né? Com poucas linhas de código. Então, o código mínimo que você precisa para fazer uma rede neural e testar ela de forma bem simples para fazer uma regressão, usando o Python e o Keras, é isso daqui só, tá bom? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, tudo bem? Eu não vou explicar demais esse código, porque depois a gente vai expandir ele e vai trabalhar com outras coisas. Mas o que essa rede neural faz é fazer um ajuste desta função. Então, a gente usa dados de treinamento que foram criados usando esta função. De fato, eles são criados nessa linha aqui, ó, tá bom? E os valores de entrada são aqui, mas são só números normais. E aí depois a gente vai treinar a rede com esses dados e vai pedir para ela dizer para a gente quanto que é a, a resposta, ou seja, quanto que é a saída a partir de uma entrada valendo 10, tá bom? O resultado, depois que você rodar esse pequeno código, vai ser assim, ó. Ele vai dizer que o y de 10 é igual, no meu caso, quando eu rodei, deu 18.9999. O resultado esperado, né, para 10, ó, é 2 vezes 10, que é 20, menos 1, 19. Então, 18.999 para 19 funciona muito bem, certo? Tudo bem? Aqui está esse pequeno código comentado. Eu sei que ele está sendo jogado aqui. A gente vai explodir, vai trabalhar com muito cuidado vários desses comandos, mas a gente não vai trabalhar com ela tão simples. A gente vai querer deixar esse código explicitando as escolhas, porque em muitos casos, por exemplo, aqui a gente faz uma escolha de usar todos as configurações padrões, de modo que fica rápido usar a rede. Mas geralmente você vai querer ajustar essas configurações, tá bom? De qualquer modo, se você quiser entender um pouquinho melhor, dá uma olhada, né? A gente tem pequenas etapas aqui, ó. A gente chama as bibliotecas, define a rede, configura a rede,
constrói o nosso dataset de dados de treinamento, treina a rede com esse comando, e depois testa a rede com uma saída que já está sendo impressa direto, usando esse model predict, ok? Vamos rodar essa pequena rede lá no Google Colab, e depois eu volto para a gente trabalhar com essa rede com todas as opções que ela poderia ter. Bom, para executar o Google Colab, você só precisa de um navegador em qualquer dispositivo. Então, eu vou abrir aqui o Google Chrome, mas você pode escolher qualquer navegador, tá bom? Eu vou abrir aqui o meu Google Chrome, né? E aí você pode ou usar o endereço que está lá na apresentação, ou digitar para pesquisar Google Colab. Eu andei pesquisando bastante, já está aqui, Google Colab. É o primeiro, esse Welcome to Collaboratory aqui. Então, clica nele. Ele vai abrir. Se você nunca usou, só vai ter esse link aqui. Se você já tem outros notebooks criados, eles vão aparecer aqui, tá bom? Mas vamos criar um do zero, porque é a primeira aula prática, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou clicar em novo notebook, tudo bem? Ao clicar, então, ele vai processar um pouquinho e vai entregar para a gente um notebook prontinho para a gente poder testar as nossas redes neurais. Olha que legal. Ele é dividido em células, né? Tem uma célula aqui e você pode acrescentar mais células, ou de código ou de texto de comentários, por exemplo, para ficar tudo explicado. Mas geralmente eu uso só para código. Cada um usa como achar melhor, tudo bem? Aqui é só digitar, né? Então, eu vou colocar um comentário, por exemplo, e vou colocar minha rede neural 01, por exemplo, né? E depois ir dando enter e digitando o código como você quiser, tá bom? À medida que você for digitando, se ele reconhecer algum comando, por exemplo, vou colocar fora aqui, ele muda a cor, né? Tudo bem? Mas a ideia aqui não é sair digitando. Então, para ficar mais simples, eu deixei o código da gente aqui montadinho, tá bom? Eu vou copiar, dar um Ctrl C aqui. Vou voltar para o meu navegador e vou colar o código aqui. Tudo bem? Então, o código agora aqui está colado. Vou colocar 1000 iterações, mas você pode mudar como você quiser, tanto faz. Roda. Esse aqui é só para a gente ver como é simples fazer uma rede neural rapidamente. Depois a gente vai entender isso aqui tudo. E para entender como o Colab funciona. Quando eu clicar nesse play, ele vai executar essa célula. Então eu vou clicar no play e ele vai executar. Para executar, como é a primeira vez que eu estou executando uma célula nesse notebook, ele tem que conectar o notebook lá no computador do servidor do Colab. Ó, ele conectou e alocou um pouco de RAM e um pouco de disco. Agora que ele fez isso, ele está executando. Ele mostra até a setinha aqui do que ele está executando, tá vendo? Depois de rodar, ele fez tudo e, por fim, ele imprimiu a previsão para o 10. Então deu aqui, ó, 18.99893. Deu certo, né? Ele esperava 19, tá bom? Depois de fazer isso, se você começar a programar no Google Colab, eu recomendo que você mude o nome dos arquivos que você está trabalhando, dos notebooks que você está trabalhando. Então, troca aqui para rede 01 ou o nome que você achar melhor. Quando você fizer isso, ele já renomeia automaticamente. E aí, na próxima vez que você abrir, isso vai estar nos recentes e você pode procurar ele em algum outro lugar também. Tá bom? É simples, né? Bastante interessante. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Este primeiro teste do Google Colab foi só para mostrar para vocês como, de fato, é simples rodar uma rede neural para fazer uma regressão. Mas aquela rede neural não é muito didática, não. E também não vai permitir que você faça alterações simples. Então, a minha proposta para essa aula é a gente usar um código muito mais completo, que tenha muito mais coisas, que faz basicamente a mesma coisa do que aquele código lá, mas que deixa explícito todas as escolhas que a gente está fazendo, de modo que permita a gente aprender bastante com esse exemplo mesmo, que é muito simples, tá bom? Então, o nosso código ele vai ter as seguintes etapas. A gente vai começar importando as bibliotecas que a gente precisa, vai criar os dados de treinamento da rede, depois vai ter uma etapa importante aqui, grande, que é criar o modelo da rede neural, configurar o modelo da rede neural. Depois a gente vai treinar esse modelo de rede neural usando os dados de treinamento. Uma vez feito isso, a rede está pronta, está na hora de testar se ela é boa. Aí a gente vai criar os dados de teste para essa rede neural, vai testar, ou seja, vai pedir que ela faça previsões, e depois vai mostrar os resultados dessa previsão. Por fim, a gente vai mostrar os dados de performance da rede, vai ver como foi o treinamento dela, tá bom?
Vamos lá? Ó, eu vou esmiuçar esse código aos poucos, mas para que você já tenha uma ideia do tamanho do código que a gente vai trabalhar, é esse daqui, ok? Não se assuste muito, porque todo esse pedaço do código aqui é só para fazer gráfico, para o gráfico ficar bonito e inteligível, tá bom? É só para mostrar os resultados. O teste da rede termina aqui, tá bom? Então, eu não vou ficar explicando isso aqui agora, a gente vai esmiuçar isso daqui a pouco. Mas quando a gente rodar este código, os resultados que a gente vai ter vão ser o seguinte, né? A gente vai ter uma regressão linear, em que a nossa reta original está aqui, descrita nessa linha azul, e como a gente escolheu bem a nossa rede neural e deu iterações suficientes para ela se treinar, as previsões bateram muito bem, tá vendo? As bolinhas, os pontos vermelhos são as previsões. Além disso, lembra, a gente vai poder mostrar como foi a performance da rede. A performance da rede está gravada nessas duas variáveis aqui. Depois a gente vai voltar nelas para entender melhor. Mas basicamente, à medida que o loss vai tendendo a zero, significa que a sua rede está ficando muito bem treinada. E ela tende a rede rapidamente. Tudo bem que é um problema bem simples, uma regressão linear. Tá bom? Mas são os resultados que a gente vai obter. Então vamos voltar para o nosso overview e vamos atacar agora etapa por etapa, para a gente entender direitinho aquele código. Bom, a primeira etapa é importar as bibliotecas, ok? Então, nós vamos precisar para essa rede neural 3 bibliotecas. A gente vai precisar da biblioteca da rede neural, que é o TensorFlow, certo? E essa biblioteca vai incluir o Keras, ok? A gente vai usar o NumPy para manipulação de vetores dos dados e vai usar o matplotlib.pyplot para fazer os gráficos dos resultados e do loss, da métrica e tudo mais, ok? O código para importar é muito simples, então você escreve lá import, o nome da biblioteca e se você quiser você dá um apelido. Eu vou dar o apelido de TensorFlow para TF, como é usado via de regra em todos os helps de internet, e inclusive no help do próprio Keras. Isso vai ajudar bastante na hora de chamar. Depois a gente vai usar np para o NumPy e plt para o matplotlib.pyplot. Se você quiser, você poderia importar também o próprio Keras aqui, apesar dele estar dentro do TensorFlow, para que chamar as funções seja mais simples. Mas aqui eu estou escolhendo deixar explícito que todas essas funções estão dentro do TensorFlow. Então eu só vou importar o TensorFlow. Tudo bem? Bom, essa etapa foi simples, né? Importar as bibliotecas. Agora a gente vai criar os dados de treinamento. Então é aqui que eu estou dizendo para a minha rede que ela vai fazer uma regressão linear, certo? Porque é aqui que eu vou criar um dado de treinamento que de fato são uma reta. Tudo bem? Então, que dados a gente vai criar? A gente vai criar esse conjunto de dados que está escrito nessa tabela aqui. Ó. A gente vai usar 6 dados de entrada, né? Que basicamente é de -1 a 4, variando de 1 em 1, do tipo float, e 6 dados de saída correspondentes, que são as saídas esperadas para essas entradas. Okay? O dado de treinamento é assim, né? Eu digo o que eu espero que a rede faça para essas entradas e depois imagino que ela vai ser capaz de extrapolar para outros dados, tudo bem? Então, eu poderia ter construído as duas tabelas, usando duas vezes esse comando no PyArray. Mas em vez de fazer isso, eu só usei no PyArray para criar a coluna de entradas e depois fiz uma conta direta. Já que é uma reta mesmo, eu fiz 2 vezes xs menos 1 e ele já calculou os 6 pontos de uma vez. Tudo bem? Ótimo. Então, por simplicidade, né, esses dados eles são tão simples que eles são seus próprios features. Então, se você já está estudando as aulas de teoria de inteligência artificial desse canal, você está entendendo que são features e que eles são muito importantes para redes neurais. Mas esse caso aqui, ele é um caso tão simples que a feature é o próprio dado. Afinal de contas, é uma regressão linear. Então, eu não preciso criar features a partir dos dados de treinamento. Eles já estão prontos. Bom, a nossa próxima etapa começa a ficar mais interessante, né? Agora que a gente já importou as bibliotecas e criou os dados de treinamento usando o NumPy, a gente vai criar e configurar a nossa rede neural, tá bom? Então, este bloco de criação e configuração da rede neural, de fato, esconde 4 blocos. Um bloco para criar a rede neural, outro bloco para adicionar as camadas dela, porque uma rede neural é feita em camadas, um outro bloco para compilar
a rede neural. E na hora de compilar, eu tenho que definir quem é o otimizador e o loss. E depois, por último, eu estou mostrando o que eu fiz, para ter certeza que mais ou menos bate com o que eu espero, tá bom? Para ver se eu não criei uma rede achando que criei outra. Tudo bem? Bom, os comandos que fazem cada uma dessas etapas estão descritos aqui, mas a gente vai esmiuçar eles ainda mais agora. A primeira dessas 4 etapas é criar ou definir, né, a nossa rede neural. É a etapa onde tudo começa. A rede no Keras se chama model, certo? Porque no fundo é um modelo preditivo, certo? É um modelo de predição. Podia ser até algum outro tipo, ok? Mas ela se chama model, então a nossa rede. A gente vai usar o comando para fazer isso, que é o tf. Então, como eu falei, tá vendo? Os comandos da biblioteca Keras estão dentro do tf. Como a gente não importou diretamente a Keras, a gente vai sempre ter que chamar tf.keras. E aí o comando, se precisar, tá bom? O comando chama-se sequencial, ok? Esse sequencial, do ponto de vista técnico, ele agrupa uma pilha linear de camadas em um modelo do Keras, certo? Você tem 2 parâmetros para entrar, as camadas e o nome da rede. A gente decidiu só passar o nome da rede. A gente escolheu aqui, nessa string, rede _if _01, tá bom? Se você quisesse, você poderia passar as camadas, mas a gente vai fazer isso adicionando elas uma a uma, porque isso permite que a gente configure mais coisas, ok? Olha aqui a nossa primeira referência, tá vendo? Se você quer saber mais sobre essa função, acesse essa referência aqui. Bom, depois disso, então, a gente tem que adicionar as camadas, né? O nosso modelo vai ter uma camada só, então a gente só vai precisar fazer uma adição de camada. Como que a gente faz isso? Usando esse comando model.add, ok? Toda vez que a gente fizer um model.add, a gente adiciona uma camada. Então, se eu colocar 3, 4 vezes esse comando, ele vai adicionando novas camadas, ok? É claro que a gente tem que tomar cuidado quando fizer uma rede com mais camadas. Mas a nossa rede tem uma camada só, então é simples. Mas a primeira camada é a que tem mais coisas para configurar, tá bom? O tipo de camada que a gente vai colocar é uma camada do tipo densa, tipo dense, que é a camada padrão da rede neural, ok? Esta camada, então, vai funcionar assim, ó. A gente vai pedir para adicionar uma camada, né? Você pode adicionar até outras coisas no modelo, mas a gente vai adicionar uma camada. Então, o comando que diz que é uma camada do tipo dense é esse aqui, ó, tf.keras.layer.dense, ok? E aí a gente tem que dar algumas configurações sobre essa camada. Então, essa camada vai ter que tipo de... quantas entradas, quantas saídas ela vai ter bias ou não e que função de ativação ela vai ter. Então, a gente vai escolher uma camada com uma saída, o input dimension, então a entrada também é uma só, certo? Mas você pode estar se perguntando, mas espera aí, não vão ser 6 entradas e 6 saídas? Mas elas vão entrar uma de cada vez. Não é que cada treinamento ele já olha todos. A cada linha de dados eu tenho uma entrada e uma saída, uma entrada e uma saída, ok? A gente vai usar bias, eu já vou falar um pouquinho sobre o que é isso. Então, bias igual a 1 ou true, se você quiser. E a função de ativação que a gente escolheu vai ser a linear, que é a que serve para fazer uma regressão linear, tá bom? Função de ativação tem muito o que falar sobre ela, mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Esse dense, portanto, né, ele implementa a seguinte operação. Ó. A saída da camada vai ser igual, é operação matemática mesmo, a função de ativação, e aí depende da função que a gente escolher, com que argumento interno? Né? A função de ativação com um argumento que é um escalar. Esse escalar vai ser o produto escalar entre o vetor de entradas e o vetor de pesos, mais o bias. Então, o bias é uma constante que se soma ao produto entre o vetor de entradas e o vetor de pesos, que aqui é chamado de kernel, ok? Então, se você quiser, aqui está tudo explicadinho. Ó. O activation, então, é função de ativação. A função de ativação pré-estabelecida é a linear. Então, de certo modo, a gente não precisaria ter escrito isso aqui. Mas eu decidi escolher para deixar explícito que a gente pegou uma linear. Mas se você quiser qualquer função de ativação que não seja linear, você tem que dizer qual é, ok? Então, o kernel é a matriz de pesos dessa camada. E que no nosso caso, como ele é uma camada de uma entrada e uma saída, só tem um peso só. Então, essa matriz, no fundo, é uma matriz 1 por 1. E o bias é a constante. A gente está fazendo uma regressão linear. Essa regressão linear pode ser uma reta que tem coeficiente angular e coeficiente linear. Se eu não colocar bias, eu não consigo pegar o coeficiente linear.
Então eu tenho que fazer com bias sim, tá bom? O pré-estabelecido é usar bias. Então esse comando aqui, essa configuração também não precisaria ter sido dada. Mas eu estou explicitando para a gente lembrar tudo que a gente tem que fazer quando estiver usando uma adição de camada, ok? A outra coisa que a gente tem que lembrar só, já deixando para uma próxima aplicação, é que você só deve definir o tamanho da entrada na primeira camada. Se a gente fosse adicionar uma segunda camada agora, você não deve definir o tamanho da entrada, porque a segunda camada, a entrada dela é a saída da anterior. Então, quando eu coloco 1 aqui, eu já sei que vai ser 1 a próxima, tá bom? Mas na primeira camada, o Keras não tem como saber, né? A rede neural precisa saber quantas entradas vão ter. Então, você vai lá e explicita, ok? E a gente está usando dot aqui, um produto escalar. Se você quiser saber mais sobre esse comando, está aqui, ó, tá bom? O help dele. E aqui algumas funções de ativação. A gente escolheu a função de ativação linear. Ele é linear mesmo, 1 para 1, certo ou não? X igual a Y, né? É uma reta, 1 para 1. Mas outras funções muito utilizadas é a relu, que é uma linear retificada, que significa que para entradas menores do que zero ela vale zero, e para entradas maiores do que zero ela vale a saída, certo? Tem a sigmoide, que é muito usada para classificação, e a tangente hiperbólica também. A diferença basicamente de uma para a outra é que uma vai de 0 a 1 e outra vai de menos 1 a 1, ok? Existem muitas outras funções de ativação e você pode consultá-las aqui, ok? Depois de definir as camadas, a gente precisa compilar a rede, que é dizer basicamente para o nosso modelo como vai ser a otimização desse aprendizado, que função ele vai tentar minimizar durante isso e se ele vai ter alguma métrica que ele vai medir ao longo desse processo, tá bom? A gente tem algumas formas de fazer isso. A gente poderia definir o otimizador direto no comando que compila a rede, que é esse model compile. Mas isso inibe a gente de poder fazer algumas definições dentro desse otimizador. Então a escolha que a gente vai fazer aqui, de novo, é a que explicita as nossas, aquilo que a gente pode definir. Não é? Então, a gente vai criar uma variável que chama esse OPT, que é de Optimizer, né? Que vai ser um TF Keras Optimizer, e aí aqui eu tenho que escolher o otimizador que eu quero. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E aí as definições que esse otimizador permite. No caso, a gente vai usar um certo learning rate e um certo momento, ok? Depois, no model compile em si, eu passo o otimizador para ele, usando a variável que eu acabei de criar, passo o loss pelo nome da função de loss que eu quero e passo as métricas que eu quiser. Eu posso definir várias métricas, aqui eu escolhi uma só para mostrar como é que define uma métrica, tá bom? Lembra que então que para compilar a rede eu só preciso dessas duas informações principais. Eu só preciso do otimizador e do loss. As métricas são opcionais. Se você quiser também saber mais um pouco sobre isso, dá uma olhada nesta referência. Então vamos olhar cada uma dessas configurações porque elas são as coisas mais importantes, porque elas é aquilo que envolve o aprendizado da rede. Então o loss é basicamente uma função cujo propósito é calcular a grandeza que vai tentar ser minimizada durante o treinamento da rede. Então treinar uma rede é um problema de minimização, é tentar encontrar um mínimo, encontrar os pesos que minimizam uma certa função de erro, de perda, né? E você vai tentando encontrar esses pesos de forma iterativa. Existem muitas funções de loss que são mais ou menos adequadas para cada tipo de problema. Como a gente vai usar uma regressão, a gente vai usar uma função muito usada para regressão, que é essa mean squared error, certo? A classe de mean squared error basicamente calcula a média dos quadrados dos erros entre as saídas esperadas de the train, que a gente vai chamar aqui de YS, e as previsões da rede. É basicamente um cálculo de média de mínimos quadrados, tá bom? Se você já usou métodos mínimos quadrados, talvez numa disciplina de física experimental ou de cálculo numérico, você já até conhece esse método. É uma média do erro quadrático, né? Eu pego a diferença entre o valor que eu disse, o YS, e a predição da rede, pego essa diferença, levo ao quadrado e depois tiro uma média, tá bom? Tem muitas outras funções de loss. Algumas delas são probabilísticas, que são muito melhores para classificação, mas às vezes não tão boas para a regressão. Nas aulas teóricas aqui do canal Inteligência Artificial, a gente discute muito mais de forma detalhada e cuidadosa
o que essa função faz e por que ela existe nesses algoritmos de aprendizado de máquina. E as referências para as funções de loss possíveis aqui do Keras estão aqui, tá bom? Bom, o otimizador é com que algoritmo eu vou tentar minimizar a função de loss, certo ou não? A biblioteca do Keras também dispõe de muitos otimizadores, e a escolha deles depende de muito fator. Aqui vem a parte mais complicada de trabalhar com rede neural. Escolher a função de loss, escolher o otimizador e assim por diante, tá bom? Depois escolher os features dos dados, né? O que a gente vai usar aqui é o SGD, que é uma função de gradiente descendente, né? Com um momento. Esse otimizador ele vai recalculando os pesos a partir da seguinte equação. Ó. Ele calcula essa variável que chama velocidade, que é o momento vezes a velocidade que já tinha sido calculada, menos o learning rate vezes o G. Quem é o G? O gradiente, certo? Depois de fazer isso, ele recalcula os pesos assim. Ó. O peso anterior é igual... o peso novo é igual ao peso anterior mais a velocidade. Mas note que o menos está aqui, né? Então, eu vou sempre no caminho de minimizar, no caminho onde o gradiente está descendo, tentando encontrar um gradiente negativo para minimizar a minha função de loss. Tudo bem? E o learning rate a gente pode configurar, certo? Se você configurar o momento como zero, que é o que a gente fez aqui, então você pode zerar esse trecho aqui, ó, e a velocidade fica só igual a menos learning rate vezes g, e você pode substituir para cá, né? Aí a função vai ficar só assim, ó, tá bom? É mais simples, né, de olhar. Tudo bem? Então, no código, ajustar esses parâmetros é o que a gente fez antes, né? É quando a gente define o optimizer ali. Então, a gente escolheu um certo learning rate e um certo momento, tudo bem? Se você quiser mais saber sobre todos os optimizers disponíveis, você acessa essa referência e especialmente sobre o SGD, essa daqui, tá bom? Bom, a gente também escolheu uma métrica. A métrica é uma função usada basicamente pelo programador. Então, o código não vai fazer nada, ele só vai calcular a métrica e te dá. E o programador usa para verificar a performance do sistema durante o aprendizado, tá bom? Funções de métrica são similares às funções de loss, mas os resultados da métrica não são considerados durante o treinamento. Então, ou seja, o algoritmo calcula o loss e te dá, ele não quer nem saber. Quer dizer, calcula a métrica e te dá, ele não quer nem saber. O que ele tenta minimizar é o loss, tá bom? Note que, se a gente considerar interessante, a gente pode definir várias funções de métrica, ou mesmo usar uma função de loss da biblioteca de loss como métrica. Então, imagina que eu tenho dois loss interessantes, mas eu só posso minimizar um. Então, eu minimizo um e peço para ele calcular o outro para ver o que está acontecendo, tá bom? No nosso exemplo, só para a gente poder definir uma função de loss, a gente escolheu uma parecida, só que esse aqui é o mean absolute error. Então, ele vai calcular a média dos módulos dos erros e não do quadrado dos erros, tá bom? A única diferença é essa, e vai mostrar para a gente lá, tudo bem? É muito mais comum usar métrica em problemas de classificação, porque nesses casos, geralmente a gente usa uma métrica de acurácia, ok? Mas quando a gente estiver trabalhando com problemas de classificação, a gente vai olhar mais isso. Se você quiser saber mais sobre métricas, acessa aqui. Bom, depois a gente colocou um comando que dá um print no sumário do modelo, no sumário da rede, que diz o que tem. Quando a gente fizer isso, lá no Google Colab vai aparecer essa informação aqui, ó. Ele vai dizer o nome do modelo, a gente chamou de rede IF01, né? Vai dizer que tipo qual o nome da rede, que tipo ela é, então é uma rede do tipo densa. Vai dizer como é que é a cara da saída, então ela é do tipo none e 1, ou seja, é uma saída com uma saída só. E quantos parâmetros ele está tentando minimizar? São dois, né? O peso e o bias, tá bom? E aqui, tipo, novamente ele fala, ó, o total de parâmetros são 2, os parâmetros treináveis são 2, porque podia ter algum que não tem acesso, e os não treináveis são 0, tá bom? Então, um resuminho aqui da rede que a gente acabou de construir. Uma vez que a rede esteja toda construída, na hora de treinar ela, certo? Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar os dados de treinamento que a gente criou lá no começo do código, antes de criar e configurar a rede, e passar para essa rede que a gente configurou e mandar ele treinar. O comando que treina chama model fit, ok? Então, o que a gente precisa passar para o model fit? A gente precisa passar o XSYS, que são os dados de treinamento, tá bom? A gente precisa passar os epochs,
que são as iterações, e o verbo rows. Então, a gente já vai ver um pouquinho com mais calma quem são esses epochs e verbo rows. É muito comum a gente igualar esse comando aqui a uma variável. Isso vai ajudar a gente a depois poder fazer um gráfico de como o loss evoluiu ao longo do treinamento e como as métricas evoluíram ao longo do treinamento, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada nessa referência aqui. Bom, então, o que são epochs? Então, o epoch tem que ser um número inteiro. É época, né, em inglês. Ele é basicamente o número de ciclos de treinamento para treinar o modelo. Um epoch é uma iteração sobre todos os dados. Então ele acaba sendo uma iteração longa, né? No nosso caso são poucos, são só 6. Mas ele é uma iteração sobre todos os 6 dados, ok? E o verbo rows o que informação ele vai contando. Então, se você fizer igual a zero, ele não fala nada enquanto está treinando a rede. Mas você pode botar uma barrinha de progresso para você ver a barrinha evoluindo, ou uma linha para cada epoch, para dizer como é que está indo a coisa. Esse uma linha para cada epoch é interessante quando você tem uma saída num arquivo. E a barra de progresso, talvez, se você está fazendo de forma iterativa. Tem uma quarta configuração que é deixar ele como alto. E aí ele varia entre 1 e 2, tentando descobrir se você está num arquivo ou não. Basicamente é essa, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, tem outra referência aqui. Bom, agora a gente já criou, configurou e treinou a rede. Está na hora de fazer o quê? Criar dados de teste. O que são isso? São dados diferentes daqueles que a gente passou. Tudo bem? Tudo bem, um outro pode ser igual, mas eu quero dados diferentes para ver se ela é capaz de fazer previsões aceitáveis dentro de dados que ela não usou para treinar. Tudo bem? A gente vai usar esse conceito muitas vezes aqui em redes neurais. A gente poderia fazer os dados do mesmo jeito, né? Criar usando o NumPy Array, mas vamos usar o NumPy.linspace para variar um pouquinho, tá bom? Então esse NumPy.linspace, ele vai criar e guardar nessa variável xstest um vetor que vai de -2 a 2 com 11 elementos. Ao fazer isso, então ele vai colocar o -2, sabe que termina em 2, e vai calcular a diferença e vai escrevendo aqui. Ó. A diferença deu 0,4, né, porque são só 11. Então ele vai subindo de 0,4 em 0,4 até chegar em 2. Ok? E esses são os seus dados que a gente vai passar para a rede e vamos descobrir qual a saída que ela vai contar para nós. Então, para testar a rede, o comando é o model.predict. É muito simples. Uma vez que você criou a rede, configurou a rede, treinou a rede vira como se fosse uma função dentro do programa. É como se fosse a função seno, cosseno. Você dá a entrada e ele devolve a saída. Só que lembra, né? Você que disse que tipo de entrada que era essa, que era uma entrada de um parâmetro, uma entrada de 2 parâmetros. Então, como é uma entrada de um parâmetro, para cada parâmetro de entrada ele vai dar uma saída. Tudo bem? Simples assim. Usar a rede neural é muito simples. O difícil é criar e treinar ela, tá bom? Agora, depois de fazer isso, eu quero ver os resultados, né? Será que ficou bom a minha rede? Será que ficou ruim? Então, eu estou usando para isso duas séries de comandos, né? Para mostrar os resultados do teste mesmo, a gente vai usar este conjunto aqui. Eu vou começar ajustando os parâmetros da fonte para ficar fácil, o gráfico ficar bonito, tá bom? Mas se eu não quiser colocar isso aqui, não precisa. Depois eu criei uma figura, porque depois eu vou usar várias figuras, né? E aí eu vou mandar plotar o XS de teste e o YS de teste, que são a entrada de teste e a saída de teste. Eu vou colocar isso como pontos vermelhos, tá bom? E depois, como eu sei que o meu modelo deveria fazer uma reta do tipo 2 vezes x menos 1, eu vou fazer um plot disso aqui, com essa entrada e exatamente essa saída. Como é uma reta, eu vou mandar não os pontos, mas uma linha, de modo que fica fácil comparar a diferença entre um e outro, tudo bem? E aí eu vou colocar na legenda, né? O primeiro gráfico que eu fiz são as previsões, então é a primeira legenda. O segundo gráfico que eu fiz é a reta, então eu chamei ele de reta aqui. E coloquei lá um label para o x e para o y, tá bom? Vamos ver como é que fica? Ó, é aquilo que a gente viu logo no comecinho da aula, né? Então, esses comandos geram esse gráfico a partir da saída da rede neural. A gente viu que, por ser um modelo simples, a rede neural acerta que é uma beleza, tá bom? O erro está muito pequenininho. Agora, quanto que é esse erro e como é que foi essa performance, né? Então, a gente agora quer olhar o que aconteceu com o loss e com a métrica ao longo do treinamento, certo?
Para isso, eu recomendo que primeiro você dê um print nesse history, que é a variável que a gente escolheu, e aí depois o resto é fixo, .history.keys. Ao fazer isso, vai aparecer escrito lá no terminal do Colab quais são as variáveis que você pode mandar imprimir. No caso, vai aparecer que você tem o loss, uma variável chamada loss, e uma variável chamada min absolute error, tá bom? E aí você vai lá e manda ele plotar esses dois. Eu decidi fazer os dois no mesmo gráfico, então eu estou usando esses comandinhos de subplot aqui. Eu não vou explicar tudo sobre gráficos aqui, mas se você quiser saber, tem uma aula só sobre isso lá no canal. Só que ela está na playlist de Python, tá bom? De Python para ciências exatas. Dá uma olhada lá, vale a pena. Tá ok? Vamos ver como é que ficou o resultado? Ó, como ficou bonito, tá vendo? Então ele fez um gráfico para o loss e a gente vê que o loss cai rapidamente, né? E vai. E depois da métrica. Quando você rodar aí, o resultado pode ser um pouco diferente, tá bom? Porque o início, os pontos iniciais são randômicos, os pesos iniciais são randômicos. Então você não sabe exatamente onde vai começar o treinamento da sua rede, mas você sabe como ela deve evoluir, ok? Interessante? Gostaram? Olha, para rodar a nossa rede completa, para ver como é, né? Para ver se aqueles resultados que eu mostrei na apresentação batem aqui, a gente poderia vir aqui, pedir um novo código e colar a nova rede aqui. Mas no caso eu já tenho isso construído num outro notebook. Então se você tiver vários, é só vir em arquivo, constar em um notebook e pedir para abrir um notebook, ok? Ao fazer isso, ele vai mostrar vários e a minha está aqui, ó. Não é? Ele vai entrar nesse notebook novo. De novo ele tem esse tempinho de carregamento. Aqui de novo está aqui a rede simples, ó. Eu já fiz desse jeito, né? E aqui está a nossa rede nova, tá bom? Note que até a resposta ainda estava aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar. Como é a primeira vez, ele vai ter aquele tempo de conexão novamente. Ó. Então eu estou rodando, ele está alocando o tempo, certo? Está conectando, inicializou, conectou. Então ele vai rodar agora, usando esses recursos da máquina. Ó, ele passou o resumo, certo? Lembre-se, tem aquele comando que está aqui, ó, pedindo o que tem no history. E a resposta está aqui, ó, tem o loss e tem o min absolute error, para eu saber o que plotar, certo? Aí depois tem este gráfico aqui, com o resultado das previsões e uma comparação com o que eu sabia que tinha que dar. E tanto a evolução do loss quanto da métrica ao longo do treinamento, tá bom? Essas figuras você pode só clicar com o botão direito e copiar a imagem ou guardar a imagem como. É muito fácil de construir um relatório ou coisa do tipo. Ou você põe o texto e já faz o relatório aqui mesmo no seu notebook do Google Colab, tá bom? Então é isso. Agora vamos tentar fazer uns exercícios. Eu não vou pedir para vocês criarem uma nova rede, mas vou pedir para vocês trabalharem um pouquinho com a rede que a gente já tem. Então, a primeira pergunta é: quantos epoques de fato a gente precisa para ter um erro quadrático médio pequeno, aceitável? Então, faz um códigozinho em Python, logo no final da sua rede, para descobrir quantos epoques você precisou para chegar num erro quadrático médio menor do que 10 a menos 6, que é muito pequeno, certo ou não? Um erro quadrático médio de 1 micro, né, é muito pequeno, tá bom? Se por acaso você vê que ele não chega nunca, aumenta o número de epoques. Essa é uma rede muito simples, ela sempre converge, ok? Uma vez feito isso, a gente pode agora descobrir, por exemplo, qual o efeito do learning rate. A gente chutou um learning rate lá, mas será que se ele fosse maior seria melhor? Será que se ele fosse menor seria melhor? Então, eu quero que você faça um estudo desse learning rate. Varia ele de um valor bem pequeno até um valor bem grande. E vai descobrindo quantos epoques você precisou para chegar nessa precisão de 10 a menos 6. E se por acaso ele não se perdeu e nunca chegou num epoque. Se ele nunca chegar, você diz que foi um número infinito de epoques que ele precisou. E aí vê se ele aprende mais rápido ou mais devagar, com uma taxa de aprendizado mais alta ou mais baixa, tá bom? Porque às vezes esse nome engana a gente. E, por fim, né, será que se eu tivesse mais dados, isso aceleraria o meu aprendizado? Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês? Muda o XSTrain e o YSTrain. A gente fez com 6 dados. Faz um teste, vê como é que fica para 2 dados, depois, sei lá, para 4, depois para 10, 20, não sei, até 100.
Será que com mais ou menos dados tudo fica mais rápido ou tudo fica mais lento? A rede fica mais fácil de ser treinada ou mais difícil de ser treinada? São perguntas interessantes para a gente pegar feeling sobre como trabalhar com essas redes neurais, tá bom? Aqui, para que você não trabalhe demais, caso você queira, eu tenho uma sugestão, mas não é a única, é claro, de resposta para você calcular quantos epoques você precisou para chegar num loss de menor do que 1 e a menos 6, tá bom? Eu usei um for e um if. Certamente deve ter outras formas de fazer isso. Esse final é só um print, para você poder escrever, né? Tanto quanto foi o n, quanto foi o loss. O n, nesse caso aqui, ó, foi 642. E o loss foi 9,9 e a menos 7, ou seja, um pouquinho abaixo mesmo de 1 a menos 6, tá bom? Deu tudo certo. As outras respostas eu não vou dar, vou deixar vocês investigarem, ok? Então é isso, a gente chegou ao fim da nossa aula em que eu expliquei para vocês como criar do zero, usando o Keras, uma rede neural com uma camada só para regressão linear. Eu espero honestamente que vocês tenham aprendido bastante e que sejam capazes de fazer essa rede neural agora. Até mais e bons estudos!